Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Renan, vai tudo bem? Léo? Léo, se você morrer hoje, você vai para o céu, não vai? Se você morre há um tempinho atrás, hein? Glória a Deus pela vida do Léo. Gente, se eu fosse vocês, eu me apegava mais ao Léo. O espírito do Léo está cada vez mais livre, não está, Léo? O Léo está resplandecendo, o Espírito Santo cada vez mais tem florescido na face dele. Fala para quem está do teu lado aí, preste atenção em mim. Fala, hoje eu estou assim, mas vai chegar uma hora. Gente, a Bíblia diz que uma hora nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Estatura de varão perfeito. As pessoas vão dizer assim a respeito de cada um de nós, eu creio nisso. Eu quero ser igualzinho fulano. Eles vão deixar de dizer, meu Deus, aquilo ali é um, aquela ali é um. Eles vão dizer, caramba, eu quero ser igualzinho fulano. Mas por causa de você, porque você é inteligente? Não, por causa do Espírito de Deus na sua e na minha vida, eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que honra, queridos. Primeiro dia da nossa campanha de jejum e oração. E eu já ia esquecendo um negócio interessante. Pastora Viviane e pastor Cristiano estão lá em São Paulo. E nós queríamos lembrar vocês disso aqui, gente. Ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toca aí na tua carteira e diz assim, carteira. Fala, toca na tua carteira, toca aí, toca. Vou colocar na minha, diga, carteira. Eis que eu te digo, eu vou mexer em você ainda esse mês, para a glória de Deus. Queridos, pastor Cristiano está lá em São Paulo orando, e Deus ministrou meu coração para lembrar o povo de Deus aqui. Vamos aqui, gente, pegar esse carnê, procurar o diácono Moisés, que o diácono Moisés não está no deserto, lá procurando a sarça ardente acender para ele orar, não. Não, Moisés aqui é diferente. O Moisés que precisa ser procurado é o esposo da irmã Ana. E ele é o elo de ligação entre o seu dinheiro, a provisão que Deus colocou na sua vida e São Paulo, tá? Então procura o diácono Moisés e deixa Deus te usar, tá? Procura ele, vai com aquele sorriso, também não vai como se estivesse tomando uma facada, como se estivesse sofrendo tendo uma perda na tua vida. Meu Deus, eu vou perder um dinheiro. Não, Deus, eu estou investindo na tua obra, e eu tenho certeza que por causa da minha vida, pessoas sairão lá em São Paulo do reino das trevas e ingressarão no reino do Filho do amor de Deus. Então não esqueça do nosso carnezinho de ajuda para São José do Rio Preto, São Paulo. Amém? Eu queria pedir a você que se colocasse de pé. O pastor está trabalhando, né, pastora? Nosso pastor Adeci está trabalhando, por isso ele não está aqui. E você já sabe, eu explico isso porque é de praxe. Mas para o pastor Adeci faltar culto, meu irmão, ele tem que estar doente, internado, e outra coisa, o médico tem que estar. O pastor Adeci, se deixar, ele mora dentro da igreja. Então, vou dar a explicação porque é de praxe. O pastor Adeci está trabalhando momentaneamente, mas vai chegar uma hora que ele vai ser nosso pastor integral. Esse é o sonho que nós temos. Porque a disponibilidade que ele tem colocado a vida dele em prol do reino de Deus, e ele merece estar integral, precisa estar integral na obra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas capítulo 4, queridos. Nós estamos começando a nossa caminhada profética de 40 dias de jejum e oração. E aí eu começo com o meu mestre, eu começo com o meu Senhor. Eu começo falando de Jesus. Só que em se tratando de Jesus, olha como é que começou a caminhada de Jesus. E o Evangelho nos ensina muito isso. Capítulo 4, versículo 1. Diz Lucas capítulo 4, versículo 1. Já que você achou, eu quero que você mantenha a Bíblia aberta aí, abaixe sua cabeça para nós fazermos uma oração. Porque o que vai endossar, o que vai fazer com que essa palavra faça efeito na tua mente, não é a minha vida, mas é o poder da unção da palavra de Deus. Por isso vamos pedir, vamos dizer isso: Pai, seja bem-vinda a tua palavra na minha vida nessa noite. Agora diga: Deus, tudo que eu aprendi e não coloquei em prática e não serviu para a minha vida, eu retiro da minha mente e abro espaço para o poder da Bíblia Sagrada. Diga: Pai, eu creio na tua palavra, por isso eu aceito a unção do teu Espírito através da ministração da tua palavra na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler
Lucas 4, versículo 1 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, eu amo falar isso aqui, eu vou até ter que repetir esse primeiro versículo aqui, só essa primeira parte aqui. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado pelo Espírito ao deserto. E quantos dias Jesus foi para o deserto? Quanto ele ficou lá no versículo 2? Vamos ler, vamos. E 40 dias, diga isso, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Deixa eu continuar lendo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Terminados os 40 dias, Jesus teve fome. Olha para o teu irmão e fala assim, ó. Você está na mesma caminhada que o teu mestre. Os 40 dias teus só estão começando. Agora fala para ele e para ela aí, cuidado com as suas companhias durante esses 40 dias. Assente-se, por favor. Nós começamos a nossa caminhada com menos uma refeição. Jesus não comeu nada. Eu comecei a minha caminhada sendo ministrado pela minha esposa. Jesus começou a caminhada dele sendo ministrado por Satanás. Eu comecei a minha caminhada numa igreja toda limpinha, cheirosa, com ventilador, fresquinha, com o pastor Jorge sendo ministrado pela minha vida. Meu Deus! Jesus começou a caminhada dele no deserto. No deserto tinha um bebedouro geladinho, Léo? No deserto tinha as carnes que os filhos de Eli comeram, queridos? No deserto tinha, aleluia, no deserto tinha conforto. No deserto tinham pessoas incentivando Jesus. Jesus começou os 40 dias dele no deserto. E ele, como onisciente, ele podia nem ter começado. E se eu sou ele, eu já diria nesse começo de caminhada no deserto: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Só pela companhia eu já teria dito: Jesus, Senhor, passa de mim esse cálice. Acompanhado por Satanás no deserto. Tal qual foi o sofrimento do teu, do meu, do nosso Jesus. Saiu lá do céu de glórias, os anjos todos louvado seja o teu nome, Jesus. Andando em ruas de ouro, mar de cristal, próximo de Deus, miríades de anjos adorando. Aí por causa de alguém tão inútil como eu, vem na terra, é levado ao deserto pelo Espírito Santo, para ficar companheiro durante 40 longos dias, do capeta, dos infernos, do bicho ruim, da pessoa que mais odiava ele na face da terra, desde o princípio da humanidade, que o diabo está caçando Jesus para matar. Por que você acha que foi criada uma lei no Egito para matarem todas as crianças no tempo de Moisés? Já era ele caçando Jesus. Por que lá mesmo, na véspera de Jesus nascer, foi criado um decreto também para todas as crianças serem mortas? Já era o diabo tentando extirpar Jesus vir ao mundo. Bota essa música aí, que essa música aí está só glória nesse lugar. Mas mesmo assim, eu não vim aqui para te assustar nessa noite. Eu vim simplesmente para te falar as verdades da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, queridos. Olha para esse teu irmão aí com carinho e fala para ele: olha só, você é um teste de Deus para essa geração. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí: se você não passar pelo deserto, você não vai chegar ao sucesso que Deus tem para a sua vida. Agora fala: os seus 40 dias estão apenas começando. Tem
gente que pensou aqui que ia começar os 40 dias na praia de Acapulco. Acho que eu vou lá para São Paulo, vou ligar para a pastora Viviane, vou pensar nos 40 dias lá em São Paulo. De repente, até passei com ela, vou no shopping. Não. Ah, vai. Deus te trouxe aqui nessa noite para te mostrar que faz parte do plano que Ele tem para a tua vida, passar pelo deserto. E essa condução não vai ser por Satanás, vai ser pelo Espírito Santo. E se tem um companheiro que o Espírito Santo vai levar para te abençoar, para te ensinar coisas, é o diabo. Uma vez uma pessoa contou um testemunho que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Uma mulher macumbeira chegou para uma irmã de oração. O Hugo deve ter ouvido isso, que contavam isso lá onde, na denominação que eu era. E uma irmã que de repente, pelo jeito, não contaram o testemunho todo, mas eu já entendi que essa irmã não dizimava e não ofertava. Então essa irmã passava algumas necessidades. E uma mulher macumbeira, descobrindo isso, falou assim, a mulher foi, fez o voodoo para Jacu, colocou uns bonequinhos com agulha, essas coisas do voodoo aí que a irmã Selma entendia bem, né, irmã Selma? Glória a Deus que a irmã Selma está livre de tudo isso. Vamos dar um aplauso a Deus pela vida da irmã Selma, queridos? Saiu do reino das trevas, fazia cerimoniais para eles lá, e agora está aqui, ó, orando para a tua vida estar edificada em Deus. E a mulher falou, pô, vou fazer um voodoo, vou botar uns cuspes do inferno aqui, vou levar essa comida para essa dona que está sofrendo lá, mas ela é crente. Aí levou a comida para a mulher macumbeira lá. A irmã orando, Senhor, manda provisão, manda provisão. Meu irmão, você pode orar 300 anos, mas você não dizimar e ofertar, você está indo de encontro aos princípios da palavra. Mas como Deus é misericordioso, usou essa pessoa para levar comida para ela lá. E aí a macumbeira falou para a mulher assim, ó, eu trouxe comida aqui para a senhora. Eu soube aí que a senhora está sofrendo. Só que eu quero te dizer um negócio. Eu sou mãe de santo. E essa comida está cheia de feitiço. A mulher falou, glória a Deus. O meu Deus é tão bom que Ele usa até Satanás para me abençoar. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas abençoarei os que te abençoarem. Meus irmãos, se você sabe que algo é ilícito, e você em ilegalidade sabendo come, você está em pecado. Mas se você está pedindo uma provisão de Deus, e aquilo que era maldito veio para a tua vida e vai te abençoar, se tornou santo. Ah, então, come Damião, posso cair para dentro? Vai lá e compra bala, meu irmão. Vai lá e compra doce. Mas nesse caso aqui, o diabo chega para Jesus e fala, Jesus, tu está no deserto mesmo, está com fome, nós vamos trocar uma figurinha, nós vamos dialogar. Mas para dialogar com o diabo, meu irmão, nesses 40 dias, você vai precisar fazer o que Jesus fez, se disponibilizar à presença do Espírito Santo, senão eu te garanto, você não vai aguentar. Você não aguenta nem você mesmo, você não aguenta lidar nem contigo sozinho, sem a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a maioria aqui, se não todos, já disseram para si mesmo, já trincaram os dentes de raiva, já ficaram contrariados com alguém ou consigo mesmo. Eu até pedi desculpa para a diaconisa Aleca essa semana, meu Deus do céu, parecia que eu estava naquele período que a mulher fica. Eu não sei se eu estava me demoniando ou se o diabo é que estava comigo no corpo dele, do jeito que eu estava chato, enjoado. Eu estava irrespirável, gente. Pastora Nelza, só me desculpe, mas ela me aguentou essa semana. Tem vezes que a gente está assim, gente. Se não for o Espírito Santo, gente, quem está perto da gente fala, ó, vai para o quinto dos... Só que Jesus foi para o deserto sem saber que era Satanás que ia estar lá com ele, com o Espírito Santo. Então Jesus ficou. Fala para quem está do teu lado aí, se a tua caminhada, durante esses 40 dias, você tiver a presença do Espírito Santo na tua vida, o diabo pode falar o que ele quiser, mas você vai mostrar para ele que você tem Deus na tua vida através da palavra. Já pensou? Jesus evangelizou o diabo tete a tete, queridos. Fala para quem está do teu lado aí, se você não conhecer a Bíblia, como é que você vai conversar com os endemoniados?
Jesus conversou com os demônios, com um demônio. E nós vamos conversar com muitos endemoniados durante esses 40 dias. Só que cheio do Espírito Santo e 40 dias com fome. Eu anotei os negócios aqui, já estou me empolgando, não posso me empolgar. Preciso te lembrar o tema da palavra. Toca no pezinho do teu irmão aí, ó, da direita e da esquerda, assim com carinho, e fala assim, ó. Continue. Isso é só o começo. Jesus é o nosso maior exemplo. Agora toca no do outro aí do outro lado, diga, continue. Isso é só o começo. Jesus é o nosso maior exemplo. Então 40 dias está molinho, está começando facinho. De Jesus foi mais salgado, gente. Precisamos, eu escrevi aqui, ó. Quando eu ouvi isso, eu chorei demais, gente, porque eu tenho dado graças a Deus por isso. Gente, se eu não tivesse cheio do Espírito Santo, se naturalmente eu sou enjoado como eu sou, se eu não estou cheio do Espírito Santo, gente, quanta coisa eu teria já feito de besteira durante essa minha vida. E detalhe, eu estou com 44 anos. Jesus, ele precisava estar cheio do Espírito Santo para vencermos o diabo, para vencermos as nossas necessidades, para vencermos as coisas naturais, para vencermos nossos opositores nesses 40 dias, precisaremos estar com a presença do Espírito Santo em nós. E não devemos ouvir do Espírito Santo, precisamos buscar Ele para dentro de nós. E eu vou te dar apenas 3 direções de conquistar, trazer a presença do Espírito Santo para dentro de você. Primeiro, fé. A Bíblia diz que aquele que crê tem que ter fé. Se você não acreditar que o Espírito Santo existe, meu irmão, você está passando batido com Deus. E tendo fé, você vai tomar outra atitude, qual? Ler a Bíblia. Eu garanto para você, porque eu tenho experimentado isso nesses dias. Se você a Bíblia, começar a ler a Bíblia, o primeiro versículo, e deixar de ler o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, isso estando em ligação com Deus através de uma oração e de um louvor. Eu duvido que você daqui a pouco não vai estar lendo capítulos e capítulos incessantemente. Durante esses 40 dias, se você passar 40 dias e não ler pelo menos um capítulo da Bíblia, meu irmão, você foi sacrifício de tolo. E Jesus, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Pastora Nelza, só Jesus para ser tentado pelo diabo e fazer o que ele fez. Falar o que ele fez. Jesus me ensinar, conversando com o diabo, o que ele me ensinou. Verso 4 diz assim, o diabo começa assim, nem no verso 4, verso 3. O diabo fez com Jesus a mesma coisa que a serpente fez com Adão lá no Éden, com a Eva, aliás. Olha o que o diabo faz primeira vez com Jesus. Ele coloca Jesus à prova, dizendo o seguinte, e disse-lhe o diabo, versículo 3, se tu és o Filho de Deus. O diabo fala para Jesus, se tu és o Filho de Deus. E a serpente disse para Eva lá no deserto, assim, lá no Éden, falou assim, é isso que Deus disse? O diabo vai dizer para você assim, se você é crente, se você é cristão, se você é santo, para as adolescentes o diabo vai dizer, se você é virgem, para os jovens, o diabo vai dizer assim, ó, se você ficar, a sugestão que ele vai te dar é indiferente para mim, mas que ele vai colocar à prova, que ele vai colocar em xeque o que você é, só para trazer dúvida no seu coração. Isso ele vai fazer durante esses 40 dias. Mas olha para quem está do seu lado com carinho e fala assim, ó, fica firme, não ouça as sugestões de Satanás, porque os 40 dias teus só estão começando. O diabo diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se torne em pão. Vamos imaginar essa cena? Vamos trazer essa palavra que o diabo trouxe para dentro de uma padaria.
Pega-se uma rocha, tritura-se ela, coloca-se ela bem fininha, passa-se ela numa peneira, coloca-se ela numa maceira, coloca-se fermento, mexe. Será que naturalmente dava para fazer de uma rocha pão, gente? Claro que não. Agora, se Jesus quisesse, ele faria, não faria? Faria. Mas por que o diabo mandou essa sugestão para Jesus? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Querido, cuidado quando você estiver com alguma necessidade no seu corpo. Nessa hora o diabo vai te procurar para te dar sugestões. E se essas sugestões forem de encontro com a palavra de Deus, lembre-se rápido. Lembra do conselho? Leia a Bíblia. Porque na hora que você tiver alguma necessidade, você vai precisar ter a Bíblia na sua vida para você não aceitar a sugestãozinha do diabo. O diabo sabe quais são as nossas necessidades. E ele fala: Jesus, já que tu está com fome, faz esse milagre aqui. Aí verso 4, Jesus diz o seguinte: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Querido, nós que passamos essa sexta, esse sábado e parte desse domingo, sabemos o que Jesus está falando. Nem só de pão vive o homem, querido. Mês retrasado, a gente aprendeu isso. O homem pode viver de legume, e bem. Primeira vez que eu fiz esse jejum, diz Daniel, eu tive dor de cabeça, tive náusea, tive diarreia, tive vontade de me matar. Sério, eu olhei para mim e falei: meu Deus, estou com tanta fome que se eu morrer é melhor. Eu falei: não, mas eu tenho um ministério, eu não vou morrer não, vou comer mais legume. Aí espanquei no legume na hora do almoço. Se eu falar para você que eu sou super, que eu não sinto pastor, quando eu vi o pastor falando, esse jejum de pão e água foi, eu falei: glória a Deus, meu pai, que eu nunca vi homem de tanta fé em Belfor Roxo. Porque, meu irmão, parece que eu comia pedaços e pedaços de fermento durante esses 3 dias. Come fermento para tu ver, tua barriga vai ficar assim, ó. Quando eu botava água assim, minha barriga chegava a fazer como quem diz: obrigado. Faz para tu ver, tu vai experimentar como é que é bom. Mas por que tudo isso, queridos? Por que Jesus passou 40 dias de companhia com o diabo? Porque ele sabia, antes de vir à terra, do destino dele. E graças a ele eu já descobri o meu. E eu te sugiro descobrir rápido o teu destino, porque quem não sabe para onde está indo, não sabe a quem se conectar, por onde passar e o que vai fazer enquanto estiver no meio da caminhada. Descubra o teu destino em Deus rápido. Se você vai ser na intercessão, descubra logo, pergunte a Deus e vai orar por alguém. Se você vai ser evangelista, descubra logo em Deus e vai entregar folheto na esquina. Ou no presídio. Aproveita que as UPPs diminuir aí a violência nas favelas. Falar nisso, meu ministério também é esse. Antigamente eu tinha medo de ver nego armado, hoje em dia, quer matar, mata, vai matar só a carne mesmo. Até porque meu nome é Paulo. O que me pode fazer o homem? Matar a carne. A Jéssica sabe que eu estou falando a verdade, né, Jéssica? Jéssicazinho sabe que eu estou falando a verdade. Tiro comendo lá perto de casa, mas comendo muito mesmo. Se jogar atrás de tijolo, foram lá de joelho, sem propósito, sem nada. Eu falei: Zinho, tu é guarda, vem cá, né? Vamos proteger essas mulheres. Aí o Zinho: peraí, Cezinha, estou orando aqui. Gente, quando a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, é verdade. Agora você só vai fazer efeito na tua vida aquilo que você crê. Matou, meu irmão. Eu vou sair no jornal cheio de tiro, mas glória a Deus. Morri crente, homem de uma só mulher, deixei 2 filhas bonitas que já passaram no ano letivo na escola. Eu quero fazer cosquinha na orelha do capeta. Vamos aplaudir a Deus pela vida da minha família, pela vida da minha mulher, pela vida das minhas filhas. Meu Deus, eu aprendi o seguinte, meu irmão: eu não posso ficar com falsa modéstia. Minhas filhas são inteligentes, são filhas de um homem que Deus tem dado inteligência, filhas de uma mulher que Deus tem dado inteligência. Por que eu vou ficar? Não é porque minhas filhas não, é porque são minhas filhas, sim.
É porque é o meu Deus, sim. Porque são meus pastores, sim. É porque eu sou amigo do pastor Jorge e da pastora Neuza, sim. Que falta modéstia. Eu vou morar no céu com eles, querido. Por que eu não vou ficar feliz na terra? Ah, não vou falar não. O que os outros vão pensar? Quer pensar, pensa. Ora por mim e vai dar tudo certo na tua vida, que eu estou orando por você. Jesus fez o seguinte, foi tentado pelo diabo e falou, cara, nem só de pão vive o homem. Graças a Deus que Jesus falou que nem só de pão vive o homem. Jesus estava dizendo, Hugo, quando você quiser, ouve essa palavra e deixa Deus te usar. O homem vive de alcatra, de contrafilé, o homem vive de sorvete, né, Maiara? O homem vive de pizza, né, Jéssica? A Jéssica sabe que o homem vive de pizza. A pastora Jéssica falou, Léia do meu coração, eu te amo. Você pode deixar Deus te usar? Léia falou, posso. Compra 100 gramas de fermento. Compra queijo. Meu Deus do céu. 7 pizzas gigantes. Diga para quem está do teu lado aí, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Então se eu fosse você, fala, se fosse você, eu sou homem, então deixa Deus te usar para a minha vida. É o conselho de Deus. E Jesus falou, diabo, nem só de pão viverá o homem, eu estou com fome, mas a tua sugestão não serve para mim. Meu irmão, você pode estar desempregado, mas a sugestão do diabo não pode servir para você, porque o diabo também falou para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu recebi uma sugestão, e a sugestão até que não foi do demônio não, mas não foi a sugestão que me faria permanecer no propósito. E quem mora comigo vai entender agora o que eu vou falar. Eu recebi uma seguinte sugestão, diácono, você é um homem honesto, homem de Deus. Eu sei que você é trabalhador. Eu tenho um emprego para você. Porém, esse emprego vai aumentar a tua provisão em quase 70% além do que você ganha. Mas você vai ter que trabalhar 3 domingos por mês. 300 ou 400%, meu irmão. Eu estou andando de Mercedes, já vai fazer, só nessa igreja, 7 anos. Mercedes, 48 lugares. Em 3 meses de trabalho, eu já teria comprado uma senhora carreta para levar o Renan para evangelizar na Praça de Belfor Roxo, que eu amarro ver o Renan evangelizando. Mas aí o Espírito Santo falou comigo assim, qual é o teu destino? É faltar culto 3 domingos por mês? Meu irmão, eu fico sem dinheiro, mas sem Jesus eu não fico não. Fala para quem está do teu lado aí, pode ficar sem qualquer coisa, mas não fique sem Jesus. Não fique sem Jesus, meu irmão. Não troque Jesus por nada, nem ninguém. Ah, não vou na igreja hoje não, vou na casa da minha mina. Vai. Tu vai ficar sem a mina, vai ficar queimado com Jesus e o pai dela ainda vai te dar uma massagem para tu aprender que tu é crente. Meu Deus, parece até que hoje é culto jovem, né, Rafael? Você não falta culto para ficar com a Bia não, né? Já faltou, Rafael? Meu Deus. Vamos imaginar qualquer um de nós no deserto com a presença de Satanás. Sem a Bíblia na mente. Meu Deus do céu, iríamos para o céu ou iríamos para o inferno? Chegaríamos aos 40 dias? Eu acho que não. Eu já estou terminando, gente. Que a diaconisa já começou a ministrar ali a unção do relógio para mim. Lá no versículo 9, o diabo fez uma outra coisa com Jesus. Jesus com fome.
E aqui Jesus já tinha sido apresentado na igreja quando era criança, como qualquer um de nós aqui já foi, como a maioria já foi. Eu fui apresentado na igreja. Jesus já tinha feito seu estágio ministerial, indo pregar aos doutores com 12 anos aqui. Tudo já, depois de ter pregado aos doutores com 12 anos, tinha sido batizado aí, ó, no capítulo 3 ele já tinha sido batizado, e agora ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, e aí o diabo chega para ele e faz o seguinte, e isso vai acontecer com muita gente. Só que quando nós chegarmos nessa posição aqui, nós temos que aprender isso aqui que Deus me ensinou, que eu vou ensinar para você nessa noite. Versículo 9. Pega a sua Bíblia aí, mesmo no escuro, e vamos entender isso aqui. O diabo levou também Jesus a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Bota aí na tela aí, versículo 9. E pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Quando o diabo leva Jesus para o pináculo, eu fiquei imaginando, fiquei arquitetando na minha mente aqui a cena. O pináculo do templo, gente, era aquele lugar onde era feita aquela torre assim, até de ouro, parece até na televisão, e lá em cima tem aquele terminalzinho ali, aquela pontinha do capacete do templo. Não é assim, Hugo? O Hugo aprendeu lá. Tu já foi em Israel, Hugo, falando isso? Ainda não, né? Ainda não. O diabo levou Jesus ali para cima, ou seja, o diabo levou Jesus lá para o alto. Só que eu estava pensando aqui, o Espírito Santo falou, cara, o diabo levou Jesus lá para o alto, só que Jesus estava lá do alto, mas Jesus estava fora do templo. Mesmo na altura, Jesus estava fora do templo. Olha como esse inferno, esse infernal, esse capeta, esse puguento do diabo é sarcástico. Ele leva Jesus para o pináculo do templo. Jesus já com fome, ele leva Jesus para o pináculo do templo. Era no templo, era em Jerusalém. Vocês estão entendendo? Alguém está entendendo aqui comigo? Diga, eu estou entendendo, diácono. Ele leva Jesus para Jerusalém, para a cidade santa, e leva Jesus para o templo, mas não para dentro do templo. Ele leva Jesus para o pináculo do templo, lá para cima, para onde todos veriam Jesus. Os que passassem de longe ou de perto, os que passassem correndo ou andando, veriam Jesus lá em cima. Só que levando Jesus lá para cima, ele faz o que ele faz com muita gente. Ele fala, se tu és o Filho de Deus, se mata. A intenção dele é sempre essa, com quem faz sucesso, com quem é de Deus. Quanta gente, enquanto estava dentro do templo, era uma bênção para a sua geração, mas quando chegou no pináculo, e lá foi levado por Satanás, ministerialmente se suicidou. Quanta gente, quando fez sucesso, se tornou uma catástrofe. Quanta gente. E quando chegou, aonde sequer sonhou que chegaria, e até pensava que era de Deus, é uma pessoa mais mal falada do que se jamais tivesse sido reconhecida por alguém. O diabo, durante esses 40 dias, vai querer te mostrar o sucesso. Mas se o sucesso estiver fora do templo, lembre-se, você vai estar longe de Deus. Vai parecer que você vai estar crescendo, mas você vai estar na véspera de se suicidar. Foi essa a sugestão que ele deu para o nosso Jesus. Jesus, eu vou te colocar nas alturas. Mas se tu é Jesus mesmo, se mata. Eu vou te dar esse sucesso. Você vai cantar músicas que pessoas vão te endeusar. As pessoas vão pedir para você uma gota do seu suor. As pessoas vão ver você colocar sua toalha na testa, vão comprar milhões e milhões de toalhas suas. As pessoas vão comprar tanto CD teu. Isso é parte do pináculo, gente. A pessoa está subindo do precipício e está achando que está subindo para o sucesso.
Eu tenho certeza, eu tenho uma mente profética, eu tenho um coração profético, eu tenho uma boca profética. Tem gente aqui que vai subir e muito em Deus. Mas cuidado quando você subir, para você não sair de dentro do templo e ir parar no pináculo. Porque do pináculo para o suicídio vai ser só um pulo. Fala para quem está do teu lado aí, quando você for quem Deus falou que você pode ser, permaneça dentro do templo, porque dentro do templo você vai estar seguro. Diga para quem está do teu lado aí, cuidado com os pináculos da sua vida. O incrível é que, mesmo em Jerusalém, se alguém entendia de Jerusalém, era Jesus. Mesmo estando próximo da entrada do templo, o diabo sabia aonde ele podia projetar a possibilidade de Jesus se suicidar por estar com fome. Cuidado que Jesus nos ensina isso. Quando você tiver com alguma necessidade e o diabo estiver a derredor, buzinando no teu ouvido, querendo te levar para o pináculo, diga para ele: eu não saio do templo, eu não quero nada com o pináculo. Porque lá em cima ele vai falar: tu está com fome mesmo, está quase desmaiando, pula daí. A pastora falou um negócio essa semana que eu só acredito porque ela falou: César, é uma conhecida nossa. Uma mulher essa semana, tu soube disso que ele ia falando isso? Pegou a cabeça, colocou na linha do trem e se matou. Gente, dentro do templo há proteção. Mesmo no deserto, mas dentro do templo há proteção. Mesmo com o diabo a derredor, mas dentro do templo e obedecendo os propósitos de Deus, que são esses 40 dias, há proteção. Eu acho que a maioria aqui não faz ideia do que eu estou falando. Mas eu queria que alguns aqui tivessem câmeras e percebessem algumas coisas que eu tenho percebido nesses dias de trabalho meu. Gente, eu tenho visto, eu não posso nem dizer adolescentes, crianças, que metem medo em qualquer policial do CORE. Eu tenho visto meninas, tenho orado e dito palavras proféticas para meninas de 12, 13 anos que se prostituem por R$2,50. Um amigo meu que eu tenho orado tanto por ele, falou comigo, ele até me chama de pastor. Eu falei: cara, não sou pastor, sou diácono para a glória de Deus. Pode até ser, mas pode até acontecer, mas sou diácono. Aí ele fala: pastor, dia sim, dia não, com R$2,50 ela vai lá em casa. Gente, a gente precisa estar firme em Deus, porque a nossa geração está perdida. Eu tenho certeza que mesmo no deserto, o diabo em volta de nós, com pouco que entendemos da palavra de Deus, pelo que você tem recebido na colheita das nações, você tem sido livre de diversos males, mas há pessoas aos montes necessitando daquilo que você já tem para a vida dela, para que ela tenha noites de sono tranquilas. Alguém de 12 anos se prostituir com alguém de 53. Eu fico olhando para minha filha de 14 anos e às vezes eu chego a ter o disparate de ter raiva dela e falar: minha filha, em nome de Jesus, lave essa louça. Mas quando ela acaba de lavar a louça, eu falo: Deus, obrigado, porque minha filha é evangélica, é inteligente, é bonita, e eu sei que ela vai ser alguém e vai fazer a tua obra. Vamos levantar nossa mão e dizer: Deus, obrigado, porque eu sou evangélico, porque eu sou cristão. Gente, já disseram para mim: irmão, eu até quero ir na igreja, mas eu não consigo, cara. Esses 40 dias servem também para a gente procurar ter mais sensibilidade em relação às pessoas que estão
ainda não no inferno, mas caminhando a passos largos para lá. Que no nome de Jesus você tenha visões espirituais. Nós oramos hoje pelo Afeganistão, oramos por Minas Gerais. E é de Deus isso. Eu concordo, é de Deus. Mas e quem é miliciano? E você sabe que é. E você não libera uma palavra profética para o coração dessa pessoa. O cara que já estudou contigo. A moça que já brincou de elástico contigo. Hoje ganha vida de uma forma ilícita. Por que você não se deixa ser usado? Por que você não deixa Deus te usar? Gente, o diabo foi para o deserto para encher a paciência de Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha um destino. E o diabo mantém pessoas que nós conhecemos na teia dele, porque ele às vezes ouve as pessoas dizerem: hoje eu estou assim, mas uma hora eu vou numa igreja, vou ouvir uma palavra e eu vou me tornar uma pastora. Tem pessoas que agora estão no reino das trevas, mas estão esperando um puxãozinho de dedo para ingressar no reino do Filho do amor de Deus e dar tanto fruto, mas tanto fruto, mas tanto fruto, que vai superar os frutos que nós já demos em todos esses anos de evangelho. Eu queria sugerir em nome de Jesus, eu profetizo até isso sobre a vida de vocês, eu profetizo redes de Deus nessa geração para trazer os grandes peixes que estão no oceano da nossa cidade. Gente, no nome de Jesus, durante esses 40 dias, tenha sensibilidade de vencer as tentações do diabo, mas de trazer outros para viverem o que você está vivendo, porque Jesus só passou por isso, porque ele sabia que eu e você, um dia precisaríamos do que ele passou para estarmos aqui hoje. Jesus só ficou conversando com o diabo lá, porque ele ia falar: para trás de mim, Satanás. Ele podia falar isso, mas ele só passou por isso, porque ele sabia que o Renato estaria aqui hoje. Ele sabia que eu estaria aqui hoje. Vamos nos colocar de pé, gente?